Você está feliz com o Senhor nessa noite? Quero aqui aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 4. Versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você pode repetir comigo? Na minha versão, fala poder. Então repita poder no final, ao invés de virtude. 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Sente, adorando a Jesus, glorificando o nome dEle. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do meu pastor, pastora Benaí, pastora Meire. São os nossos abençoadores. São os nossos pais espirituais que estão com as suas mãos estendidas sobre nós, sobre esta casa, sobre este ministério. Minha gratidão a Deus pela vida do Senhor, meu pastor. Da nossa bispa Nair, que é a nossa bispa amada, que nós amamos tanto. Bispa, ama a sua vida. Louvar a Deus, porque só Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, pastor Pablo, que eu amo. Honra a sua vida nessa noite. O Senhor colocou essa palavra no meu coração já há um tempo e essa palavra vem martelando no meu coração. E um dia refletindo sobre os grandes homens de Deus que foram usados, que a Bíblia relata, eu me peguei pensando que a nossa geração precisa entender o que eles entenderam. A nossa geração precisa entender o que grandes homens entenderam. E o que Paulo estava aqui ensinando para a igreja de Corinto. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não consiste em palavras bem eloquentes. O reino de Deus não consiste, ele não é físico, não é política. Às vezes nós vamos nos pegando, como o nosso pastor muito bem ministrou ontem, na reunião administrativa. Nós vamos absorvendo tanta coisa, vamos vendo tanta coisa nos noticiários, nos jornais. E nós vamos esquecendo que nós não somos cidadãos dessa terra. Bate no seu peito assim e diz: eu sou embaixador do reino de Deus. E nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. O inimigo está tentando tirar o nosso foco. O inimigo está tentando tirar o foco do alvo, que é Cristo Jesus, que é o céu, que é o reino dele. E o céu, o reino dos céus, ele é representado aqui nessa terra a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ali nós adquirimos uma missão. O Senhor, Ele nos entrega uma missão. A missão de levar o reino de Deus por onde nós passarmos. O reino de Deus, ele não é passível de falência. O reino de Deus, ele consiste em palavras de sabedoria que vem do alto. E Paulo muito bem entendeu isso quando a graça o alcançou.
Paulo podia com muita propriedade ensinar aquele povo sobre o poder de Deus, porque ele foi encontrado por esse poder. Ele foi resgatado por esse poder, porque a palavra ele tinha. Ele tinha palavras de conhecimento. Mas lhe faltava uma coisa. E o Senhor diz que ele escolheu Paulo, mesmo antes daquele momento em que ele ficou cego. A palavra do Senhor nos diz que ele já havia o escolhido. O Senhor olhou e falou: eu preciso derramar sobre ele aquilo que lhe falta, que é o meu poder. E o Senhor me traz aqui nessa noite para te lembrar que algo já foi liberado sobre as nossas vidas, que é o poder de Deus. É o poder desse reino. É o poder desse reino que opera dentro de mim e dentro de você. Às vezes nós nos pegamos pedindo, implorando, clamando: Senhor, me dá o dom de cura. Não é o que nós temos feito? O Senhor colocou no coração do nosso pastor raízes profundas. Buscar os dons do Senhor, a manifestação desses dons. O Senhor, Ele já liberou sobre mim e sobre você. O Senhor já liberou, mas o que eu e você estamos fazendo com esse dom? E o que nós estamos fazendo com o dom de cura? O que você está fazendo com o dom de cura que o Senhor já te entregou? O reino de Deus, ele não é para ser escondido. O reino de Deus, ele não é para ser guardado. Não é pegar o Senhor e colocar ele numa caixinha e colocar na estante lá da sua casa. Não. Paulo, lá em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Arabaxo decai. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ei, meu irmão, o Senhor, Ele nos dá o privilégio. Ele nos dá o privilégio de sermos embaixadores do seu reino. Desse reino que é um rei que governa, que é soberano, que é poderoso, que é imutável, que não falha, que não muda. Ele permanece no mesmo lugar, ainda que nós sejamos falhos e infiéis. Ainda que eu e você sejamos cheios de pecado, cheios de toda a imundícia, o Senhor escolheu você. Só que o inimigo, ele está todos os dias te dizendo que você não é, que você não pode. Ei, mas o Senhor nessa noite te habilita. Arabassuri alabai. Ele te habilita nessa noite com poder e autoridade do seu nome. O inimigo não vai mais rir da sua cara, porque o inimigo, ele tem olhado para mim, para você, e às vezes ele tem sorrido. Sabe por quê? Porque nós estamos nos entregando para o príncipe deste mundo.
Nós estamos entregando o que o Senhor nos deu. A autoridade que o Senhor confiou a mim e a você, nós estamos passando para as mãos de Satanás. Mas o Senhor está dizendo: ei, igreja minha, a autoridade eu entreguei nas suas mãos. A autoridade desta palavra está nas nossas mãos. O Senhor, Ele quer nos posicionar em lugares estratégicos. Você não tem uma empresa, você não tem um trabalho, uma família, simplesmente para conquistar um carro e uma casa, ou seus bens aqui nessa terra, não. A palavra do Senhor diz que as bênçãos vai nos seguir. E as bênçãos do Senhor vai te seguir. Você não precisa correr atrás delas. Mas onde o Senhor te plantar, você precisa exalar esse reino e esse poder que há dentro de você. Onde o Senhor te plantar, é ali que Ele quer te usar. Se você é médico, é lá no hospital que o Senhor vai te usar. Talvez você pense assim: ah, mas com toda a inteligência que eu tenho da medicina, e o Senhor está te dizendo: ei, a medicina é só um pretexto para eu te usar para aqueles doentes que você vai encontrar lá. Ei, você está lá naquele trabalho, é só um mimo do Senhor para a sua vida, porque lá tem vidas que precisam desse poder que há dentro de você. Esses dias uma pessoa no trabalho virou para mim e falou assim: mas eu não estou entendendo, tem algo de errado acontecendo aqui. E eu falei: o que foi? E essa pessoa falou assim: uma pessoa do nada virou para mim e falou que agora vai se dedicar para Jesus. E eu falei: mas você está achando isso estranho por quê? Ele falou: mas não aconteceu nada de estranho na vida dele, não aconteceu, é namorado do fulano. E eu adorei a Jesus. E eu falei: yes. Eu falei: glória a Deus. Porque onde você está plantado, ei, não é para você pegar o seu celular e postar lá no Instagram criticando A ou B. Não é isso que o Senhor quer nos posicionar. Não é assim que o Senhor quer nos posicionar. Pegar um Instagram e falar mal de A ou de B, não é isso. O Senhor, Ele quer que nós façamos como o nosso pastor está nos instruindo. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao Senhor, porque em público Ele vai te recompensar. Ore ao Senhor. Tem situações que acontecem em nossas vidas que nós queremos ficar discutindo, brigando, tentando achar um culpado. Porque eu estou assim, porque o fulano, porque o ciclano. Mas o Senhor te diz nessa noite: não. Ei, você está assim porque está faltando relacionamento comigo. É nos entregarmos de verdade para Jesus. É entregar o nosso ser para Ele controlar. E falar, quando você pisar naquela empresa: Senhor, o que o Senhor quer me usar aqui? O que o Senhor tem comigo nesse lugar? Ah, mas se eu me posicionar, eu vou ter inimigos. Deixa eu te falar uma coisa.
Inimigos nós já temos. Inimigos nós já temos. Você ficando calado ou não, você se posicionando ou não, você já tem inimigo. Mas hoje o Senhor quer que nós enxerguemos o nosso real inimigo. Porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra potestades. O inimigo, ele não tem medo da sua eloquência. O inimigo, ele não tem medo da minha sabedoria humana. Não, mas você sabe o que o inimigo tem medo? Quando ele vê um crente posicionado no lugar que Deus o plantou, entendendo a autoridade do nome de Jesus que ele carrega. Ei, o inimigo tem medo quando uma mãe dobra os seus joelhos e começa a orar pelos seus filhos. O inimigo não tem medo quando nós ficamos aí de mimimi, de tititi. Ele não tem medo disso, ele faz é sorrir da nossa cara. Mas quando nós nos enchemos, quando nós nos enchemos, quando nós diminuímos, quando nós vamos aprofundando as nossas raízes, meu irmão, não tem para Satanás. Não tem para Satanás quando você se posiciona em Deus. E esse poder, essa autoridade, é para cantar e os demônios irem embora. É para falar, e vidas serem libertas, e essa palavra entrar no coração como uma espada. É para impor a mão sobre os doentes e eles serem curados. O nosso Rei Jesus, ele deixou o modelo, ele deixou o exemplo. Por onde Jesus passava, onde Jesus passava, se nós formos ler, ele estava cercado de uma multidão. Ele estava cercado de uma multidão. E ninguém passava endemoniado perto de Jesus que não fosse liberto. Ninguém ficava doente perto de Jesus que não fosse curado. E eu estava perguntando: Senhor, o que falta para minha geração experimentar isso que o Senhor já liberou sobre nós? Arabaias. Falta eu e você nos apropriarmos desse poder e dessa autoridade. Nós ficamos esperando pelo pastor, pelos líderes. Não, meu irmão, o Senhor está dizendo para você, é no seu CPF que está aqui nessa noite. É para você, é você que Deus vai usar lá no seu trabalho. E quando tiver alguém endemoniado lá, você não precisa ligar para o pastor Abinaí ou para o seu líder. Você, debaixo da autoridade do nome de Jesus, não é no seu nome, não é na sua capacidade, mas você vai colocar a mão e o demônio tem que sair pelo poder que há no nome de Jesus. Nós temos a autoridade que foi liberada do céu sobre as nossas vidas. E às vezes nós estamos padecendo. A nossa casa está padecendo. E nós estamos esperando Deus usar um vaso para vir colocar a mão na nossa cabeça. Senhor, fala comigo. Senhor, envia alguém. O Senhor está dizendo: ei, eu já enviei alguém. Eu já enviei alguém que está com você 24 horas por dia. Ele não te abandona. Ele está aí, é só você clamar por Ele. É só você usar a autoridade do nome de Jesus.
O diabo não vai fazer graça com a sua casa. Ei! O diabo não vai fazer graça. Porque nós não vamos na nossa força ou no nosso nome. Porque se nós formos, a queda é grande. Mas nós caminhamos. Nós nos movemos no nome dele. Sabe aquele filho que, quando ele está numa apresentação na escola, ele fica perdido procurando o pai? Nós somos assim com Jesus. E o Senhor está te dizendo: ei, você não está sozinho. Quando o filho localiza o pai, não tem para ninguém. Ele se solta, ele apresenta, ele canta. É isso que o Senhor está te dizendo. Ei, você tem um pai que te vê, que te enxerga, que sabe das suas necessidades. Mas o Senhor hoje está nos habilitando para um tempo novo, para um novo nível no Senhor. O Senhor está nos habilitando para um novo nível. Sair do raso, sair da mediocridade, sair da murmuração, sair do mimimi e assumir a posição de servos embaixadores do reino de Deus. Assumir. O Senhor não entrega grandes coisas para meninos. O Senhor não entrega responsabilidades para crianças imaturas. Então, se Ele está nos entregando, é porque nós não somos meninos. Você não é um menino imaturo. Você não precisa ficar dependendo. Você não precisa arrumar uma muleta para se escorar. Não. O Senhor está dizendo: ei, profeta. Ei, profeta, se apresente. Ei, você que tem dom de cura e enterrou, se apresente. Ei, você que tem o dom da palavra e está se escondendo. É um tempo que o Senhor está levantando os valentes para guerrear. Uma guerra que não é contra a carne, uma guerra que não é contra sangue, uma guerra que não é contra os políticos, e não é contra esse sistema, mas é uma guerra que é travada no mundo espiritual. É uma guerra que é travada no mundo espiritual todos os dias. Tem vidas sendo arrastadas para o inferno. Tem vidas sendo escravizadas pelo inimigo. E é o poder e a autoridade que o Senhor libera sobre a minha e a sua vida, que vai libertar os cativos, que vai tirar as correntes daqueles que estão presos, que vai libertar mentes e corações. Não precisa ter medo de liberar a palavra que Deus colocar no seu coração por onde você passar. É um tempo que o Senhor está levantando um povo que ama o reino. Faz assim com as suas mãos. Nas suas mãos tem dons preciosos que o Senhor já te entregou. Nas suas mãos tem sementes valiosas que o Senhor já te entregou. Agora não depende de A e nem de B, depende de mim e depende de você.
do que nós faremos com as armas que o Senhor já nos entregou. Depende de nós. Se coloque de pé. Eu sinto a graça do Senhor aqui. Nas suas mãos a cura. Nas suas mãos a cura, a libertação. Talvez você que se afastou dos caminhos do Senhor está aqui nessa noite, está sentindo o seu coração bater forte. Eu quero te dizer que é o poder de Deus. É esse poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado. Mas lembre que você tem armas poderosas na sua mão. Você não está pegando na mão de alguém por clichê, não. Pega na mão dele com autoridade. Ei, pega na mão dele com autoridade. Libera sobre a vida dele, porque você não sabe o que ele precisa nessa noite. Libera cura sobre a vida dele. Libera o poder de Deus sobre a vida de quem está aí do seu lado. Talvez entrou alguém aqui que vai aceitar Jesus nessa noite. Libera já o batismo com o Espírito Santo sobre a vida dele. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. Pai, nós temos, ó Deus, o privilégio de sermos embaixadores do Teu reino. O Senhor já liberou, Pai, cura nessa noite. Pai, o Senhor já liberou dons sobre a vida dos meus irmãos. Pai, como esse ato profético, Senhor, que nós estamos segurando a mão do nosso irmão agora. Senhor, vai liberando cura, vai liberando libertação. Batiza com Teu fogo. Senhor, ou que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te chamar aqui à frente agora, para você reconhecer esse Jesus que detém todo o poder e autoridade. Talvez você até aqui estava sendo escravizado pelo inimigo. Ei, mas o Senhor quer te habilitar nessa noite com esse mesmo poder que nós falamos aqui, com o poder do reino de Deus.
Sai do seu lugar. O nosso pastor vai orar por você. O Senhor tem vida nova para você e para sua casa. Igreja, guerreia. Guerreia, agora é momento de guerra. Agora é momento de guerra no mundo espiritual. Arabassuri alabai, sim, Deus. Pai, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ah, Espírito Santo, tem vidas aqui que precisam, Senhor. Arabanaire banagassuri alabás. Sim, Pai querido, em nome de Jesus. Tira as prisões agora. Quebra os grilhões agora. Managassuri alabaxere managassuri alabai. Remai alabanagasuri alabaxere managasude rabai arabanagasere basude ai. Remai arabaxuri alabaias. Remanagasuri alabai. Ashuri kalabanagasuri alabás. Arabanagasuri alabai. O Senhor está levantando profetas. Ei, o Senhor está levantando homens cheios do seu poder nessa noite. Aleluia. Remashiri bayarabanagasuri alabás. Sim, Espírito Santo. Senhor, nós declaramos vida. Pai, nós declaramos vida. Vida. Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida profetou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Marcos, capítulo 16, 17 e 18 diz: E estes sinais acompanharão os que creem em meu nome e expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. São estes sinais. Você crê? Você crê? Porque a palavra do Senhor diz: os sinais seguirão os que creem. Ei, meu irmão, então se você crê, há sinais do Senhor que vão te seguir. Tem sinais do Senhor que vão te seguir. Alguém vai te procurar. Alguém vai falar: tem algo diferente na sua vida que eu preciso. Arabanagasuri alabás.
Sai do seu lugar. Vem. Vem deixar Jesus preencher o vazio que há no seu coração. Vem, pode vir. Tem mais vidas aqui nessa noite. O Senhor te espera. Ele era sem pecado. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado por mim e por você. Aleluia. Vem. Sai do seu lugar, vem correndo. Meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Aplauda Jesus. Ei, aplauda Jesus, porque tem festa no céu. Todo vazio que habita em mim. Aleluia. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Receber vida nova. O Senhor tem vestes novas. O Senhor tem anel para colocar no seu dedo. O Senhor tem honra para a sua vida. E talvez você está vivendo tempos de desonra, mas o Senhor te diz: você é filho amado. Você é filha amada. Quem detém todo o poder e autoridade sobre a sua vida é Jesus. Ei, diante do nome de Jesus, os demônios têm que bater em retirada. Você não será escravizado. Você não vai ser marionete na mão de Satanás, não. Mas você é uma dinamite na mão do Senhor. É por isso que o inimigo luta contra a sua vida. Igreja,